noite a todos. Bom, estamos aqui de novo para dar continuidade no nosso estudo, né, sobre o Livro dos Espíritos. E nós lemos na outra aula a parte 1 e a parte 2 da introdução do livro. Lendo o livro, eu percebi que a parte 3, 4 e 5, ela fala sobre os eventos, das mesas girantes, dos testes que eles fizeram, da forma de comunicação. Então eu vou resumir para não ficar assim uma leitura muito cansativa, tá? Porque é muita coisa para ficar lendo. Então eu vou resumir e vou direto para a parte 5, tá? Então assim, como eu disse no outro vídeo, o melhor jeito de entender essa parte é assistir no filme. Porque lá no filme, Kardec mostra exatamente os fenômenos e tal. Mas na época em que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, tinha as mesas girantes, né? Que eram a forma que os espíritos se comunicavam conosco, né? E aí tinha aqueles fenômenos. Muitas pessoas faziam de sacanagem, outras eram verdadeiras. E foi isso que Kardec foi estudar. Quais eram os fenômenos mediúnicos que eram reais e os que não eram, né? E aí ele notou que tinha pessoas que tinham essa comunicação através de escrita, que tinha essa comunicação através de batidas nas mesas. Cada batida significava uma palavra ou uma letra. E aí, através dessa comunicação, com as batidas das mesas e os médiuns, tanto que falavam quanto que psicografavam, ele foi tirando as dúvidas, reconhecendo aquilo que era verdadeiro e o que não era, e fez o livro, tá? Então, aqui na parte 3, 4 e 5, ele fica falando de como que ele provou cada situaçãozinha. Então, ele esmiuça muito, tipo, a batida, né? Então, eu não quero entrar nisso, porque eu não quero que fique cansativo. Mas eu indico que vocês que puderem, assistam ao filme, porque lá vai explicar bem a situação. Quem tiver oportunidade, leia, né, essa parte. Mas eu vou passar direto para a parte 5, que vem com as informações mais relevantes, né? Então, aqui na parte 5 começa assim. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmo pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, os espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo,
a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E 3. O laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então aqui está dizendo o quê? Nós temos o corpo, o espírito e o perispírito, né? O corpo é essa matéria que morre. O espírito é o nosso ser eterno, que nunca morre, que foi criado por Deus. E o perispírito é esse laço que liga os dois. Então, um exemplo para as pessoas entenderem é o boneco ventríloco. O boneco é o corpo, a mão é a alma, o espírito. E as cordas que ligam a mão ao boneco é o perispírito. Então, assim, mesmo que o boneco quebre e você tenha que substituir por outro, a mão vai continuar sendo a mesma. Ou seja, o seu espírito ele não muda, ele é sempre o mesmo. Mesmo que você troque de corpo várias vezes quanto forem necessárias, né? E essa linha que dá essa ligação é exatamente para que o nosso espírito possa dar movimento a esse objeto que é o nosso corpo, né? É aquilo que dá a força para o espírito poder movimentar. Porque o espírito em si, né, pode não conseguir movimentar um objeto. Como a gente disse aqui, certos espíritos conseguem. Mas esse perispírito, ele dá esse auxílio. E quando nós desencarnamos, o perispírito, ele é como se fosse uma massinha. Ele se molda ao corpo que você teve. Ou seja, eu sou assim. Eu tenho esse corpo, eu tenho esse cabelo, eu tenho esses olhos, eu tenho essas mãos. Mas isso é o meu corpo físico. Meu espírito, ele não tem forma, ele não tem tamanho, ele não tem sexo, ele não tem nada, tá? O que tem é o meu corpo físico. Porém, quando eu desencarnar, o meu perispírito, ele vai estar moldado nessa forma aqui. Então, se por acaso eu aparecer em forma de espírito para alguém, essa pessoa vai ver o meu perispírito nesse formato aqui, para ela poder me reconhecer. Aí ela vai poder dizer, eu vi a Débora, né? Mas como uma massinha, esse perispírito ele pode ser moldado num outro corpo, com outro sexo, com outro tamanho e tal. Então, vamos pensar assim. O corpo é o molde, né? É ali a caixinha. O perispírito é a massinha que a gente coloca lá dentro para dar uma sustentação naquela caixinha. E o espírito é a luz que entra e que dá vida a tudo isso. Né? Então, assim eu acho que deu para entender como funciona. Deixa eu só ver onde eu parei aqui. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui o corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, tá? Porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Que quando você vê uma pessoa que já desencarnou, você vê ela naquele formato, porque é o formato que o perispírito dela tá. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus.
pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se do mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e a inconsequência parecem ser o que nele predomina. São espíritos estúrdios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como a missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde sairá para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecem em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, o homem perverso, a de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Conserva-a depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conhecera na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. Ou seja, quando você desencarna, que você retorna ao mundo espiritual, você vai lembrando de todo mundo que você conheceu aqui e de todo o bem que você fez e todo o mal. Ou seja, nada passa despercebido. Até aquilo que você fez na sua infância, que você nem lembra mais, você vai relembrar quando você desencarnar. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração da sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estarás. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Ou seja, todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Então, a terra que vai germinar vai ser aquela que você semear. Então, se você semear frutos ruins, você vai dar frutos ruins e vai se aproximar daqueles que são ruins. Se você plantar frutos bons, você vai se aproximar daqueles que são bons. O objetivo do espírito vir para a Terra e estar num corpo é poder ser forte, passar por cima de todas as tentações que nós passamos aqui, que é o que ele chama de paixões, né? Que é o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Superar tudo isso para desencarnar e poder evoluir e ficar mais próximo dos espíritos perfeitos. Aqueles que cedem a essas paixões ficam cada vez mais distantes desse objetivo. É que a gente tá aqui, gente, já tá na aula também. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo.
Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo, e toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação, que são os nossos mentores espirituais e todos aqueles espíritos que nos querem bem, que torcem pela gente, que nos ajudam, tentando nos influenciar de forma positiva. Os maus nos impelem para o mal, e é-lhes um gozo ver-nos sucumbir a semelhar-nos a eles. Os espíritos ruins é a mesma coisa. Eles ficam tentando influenciar a gente, porque se a gente errar, mais espíritos por exército deles. Então é uma constante luta. Tem os espíritos bons e os ruins tentando influenciar a gente. Vai depender de qual você vai querer dar ouvido. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe a nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Então, assim, o espírito não vai chegar para você e falar assim: então, Débora, eu sou um espírito do bem e tenho isso para te falar. E o outro vai chegar e vai falar: eu sou um espírito do mal e tenho isso para te falar. Não, eles não vão se identificar, né? Eles vão falar e você, com o seu discernimento, vai ter que separar o que é bom do que não é. Isso cabe a nós. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicação escrita ou verbal, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazer. Ou seja, qualquer espírito tem essa capacidade de se comunicar. Às vezes ele pode não ter a autorização para isso. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire na natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero, por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou manifestações, dos que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Ou seja, uma das formas de você identificar qual é o espírito que está se comunicando com você é que os espíritos bons, eles vão te dar conselhos de amor, de bem, de coisas que não vão prejudicar nem você nem outras pessoas. Os espíritos maus, eles vão querer te induzir a coisas fúteis, triviais, a coisas sem relevância. E geralmente eles usam o nome de pessoas famosas para enganar você. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna.
nobre, repassada da mais alta moralidade e coimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre ao nosso melhoramento e ao bem da humanidade. Os espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. Até na forma de se comunicar. Por exemplo, um espírito evoluído, ele não vai ficar usando gíria com você. Ele não vai falar, e aí, mano? Ele vai falar de forma inteligente, de forma cordial, nunca vai te falar nada ofensivo ou grosseiro. Agora, os espíritos inferiores, eles já usam gírias, podem usar grosseria, serem mal educados e até ofender algumas pessoas. Aí você já consegue perceber o tipo de comunicação. Mas, infelizmente, também tem espíritos ruins que sabem dar aquela disfarçada e falar mais bonitinho. E aí você tem que prestar atenção na comunicação que ele está fazendo. Qual é o tipo de conselho que ele está dando. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidade e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da crueldade, da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes o desejo com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reina íntima comunhão de pensamentos tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então, assim, se a gente levar isso pro coração, de sempre fazer ao próximo o que a gente gostaria que o próximo fizesse com a gente, as chances de errar são bem menores. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o que nos aproxima, que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando ao próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus, aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que, no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as torpezas, que é a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal, constitui um dos castigos que nos estão reservados. Que o estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Daqueles com quem houver procedido mal, constitui um dos castigos que estão reservados. Então, quando a gente chega lá do outro lado, como foi dito, a gente vai se deparar com tudo que a gente fez aqui, com todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho e todo o bem e todo o mal que a gente fez. E dessas atitudes vai sair aquilo que não é castigo, mas aquilo que a gente precisa passar para compensar o mal que a gente fez nessa vida, né? Qual vai ser a compensação que você vai ter que ter na outra vida pelo ato ruim que você cometeu nessa? E é lógico que eles vão contrabalançar o que você fez de bom com o que você fez de ruim. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar, ou seja, não tenha nada que você não possa se redimir. Meio de consegui-lo encontrar o homem nas diferentes existências que lhe permitam avançar, conforme os seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição.
que é o seu destino final. Este, o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Deixa eu ver. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Conseguiu entender, amor? Uhum. Então, resumindo, hoje foi falado que nós somos compostos de 3 partes, que é o espírito, o corpo físico e o perispírito. O corpo físico é a caixinha. O perispírito é a massinha que preenche essa caixinha, que dá sustância a ela. E o espírito é a luzinha que habita dentro de todo esse contexto e que dá vida, movimento, inteligência, pensamento. Porque tudo vem do espírito, né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, é tudo do espírito. O corpo, o cérebro, o coração, os membros são só carne, eles não têm esse poder. Tudo vem do espírito. Que todos nós temos o lado bom e o lado ruim, e que o que vai prevalecer depende de nós e de como agimos durante a nossa vida. Aprendemos também que quando nós desencarnamos, nós nos deparamos lá do outro lado com tudo que fizemos de bom e de ruim, com todas as pessoas que cruzaram o nosso caminho. Aprendemos também que não existe nada que seja irreversível. Qualquer coisa ruim que você tenha feito, você pode se redimir, mas isso você determinado qual é a tarefa que você vai ter que cumprir para se redimir, e você coloca em prática na sua próxima vida. E que mais, amor? Acho que é isso. A comunicação. Que nós estamos envoltos de... Nossa volta existem, assim, nesse mundo invisível, espíritos, muitos espíritos, muitos espíritos. E existem os espíritos bons e os ruins. E todos querem se comunicar, tá? Só que os bons querem se comunicar para nos ajudar, nos auxiliar exatamente a não cair na tentação do ódio, né, do egoísmo. Eles querem nos ajudar a passar por cima de tudo isso e a nos tornar melhores. E tem os espíritos ruins, que querem o contrário, que querem que a gente caia em tentação para fazer parte da gangue deles, entendeu? Do mesmo jeito que, vamos supor, os nossos filhos, eles têm os pais, eles têm os avós, eles têm os professores que tentam ensinar e fazer eles serem mais espertos, mais inteligentes para ter uma vida melhor. Tem aqueles de má influência, que quer levar pra droga, que quer levar pro mau caminho, que quer influenciar a fazer coisa errada, a bater no amiguinho, a roubar o lápis do coleguinha da escola. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Tem aqueles que tentam nos influenciar de forma positiva e os que tentam nos influenciar de forma negativa. E nós temos que distinguir isso. E aqui tá falando que uma das formas de fazer isso é prestando atenção no tipo de linguagem que está sendo usada. A linguagem dos espíritos de luz é mais polida, é mais correta, é mais bonita, é mais agradável. A dos espíritos inferiores, ela é mais grosseira, é mais de qualquer jeito. E mesmo que eles tentam disfarçar, tentando ser mais polidos, uma hora ou outra eles vão acabar caindo. É como um professor, uma pessoa qualquer tentar se passar por advogado, tá? Vamos supor, tem aquelas linguagens de advogado que eles falam que a gente não entende nada, não tem? É a mesma coisa você pegar uma pessoa que nunca estudou direito e querer se passar por advogado. Ele pode até te enganar por alguns instantes. Você, por ser leigo e não saber, ele pode até te enganar por alguns instantes, mas em algum momento ele vai escorregar e você vai perceber que ele tá mentindo. Mas para você ter essa percepção, você tem que prestar atenção, você tem que estar atento às coisas à sua volta, ao que você tá ouvindo, né? E a melhor forma de você não cair tanto também é estudar. Porque quando você estuda, como nós estamos fazendo aqui, fica mais fácil. Porque se um espírito chegar para mim agora e dizer o contrário do que foi dito aqui, eu já vou saber que ele não é um espírito de luz. Se ele dizer, por exemplo, se chegar um espírito amanhã e falar assim, ai, você sabia que se você
não fizer o que eu estou mandando, na próxima vida você vai ver um cachorro. Para uma pessoa que não sabe, a pessoa vai se assustar. Mas a gente que acabou de fazer o estudo dessa parte sabe que nós não reencarnamos em animais. São só seres humanos. Então não tem como eu ter sido um cachorro numa outra vida e não tem como eu ser um cachorro na próxima vida. Então tá vendo como é importante a gente ter o conhecimento para que a gente possa se defender daqueles espíritos que querem nos enganar para levar para o mau caminho, né? E os espíritos bons, eles não precisam se provar. Então, aqueles espíritos que ficam tentando se provar, porque eu sou Bezerra de Menezes, cara. Porque eu sou o cara, eu sou importante, eu... Se fizer isso é porque não é. Porque Bezerra de Menezes, ele não precisa dizer que ele é Bezerra de Menezes, e não precisa ficar se vangloriando por ser Bezerra de Menezes. Muito pelo contrário. Ele vai ser tão humilde que provavelmente, na maioria das vezes, ele não vai nem se apresentar. Ele vai chegar, ele vai falar o que tem que falar e pronto. Em determinadas situações eles se revelam para que tenha mais credibilidade na informação, mas é sempre de forma muito humilde. Ele nunca vai bater no peito e dizer eu sou o Chico Xavier, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Quando o espírito ele precisa se engrandecer, ficar dando muita prova de quem ele é porque ele não é nada. Então vamos prestar atenção à nossa volta, nessas comunicações que são constantes. Mas eu não escuto nada, Débora. Escuta. É que algumas pessoas ainda não conseguiram perceber, mas escuta sim. É só prestar atenção. Eu espero que tenha ficado claro. Foi, assim, bem interessante, porque falou sobre muita coisa legal, assim. Porque muitas pessoas têm dúvida. Aquilo que se chama de intuição, nada mais é que os seus mentores espirituais conversando com você. Sim. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas a gente disse que o que a gente chama de intuição são os nossos espíritos, nossos mentores espirituais nos aconselhando. E sempre, às vezes, eu tive a intuição de não sair de casa hoje. Eu tive a sensação, meu sexto sentido tá dizendo para eu não fazer tal coisa. Isso é a espiritualidade se comunicando com você, dizendo que aquilo não vai ser bom para você naquele momento. Então, é bem isso mesmo. É prestar atenção nisso. Você acha que na espiritualidade não fala com você? Eu falo. Constantemente. Mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo. Se vocês souberem de alguém que vai gostar, né, do conteúdo, compartilha. Pede para a pessoa se inscrever no canal. E até a próxima semana. Aí eu vou encerrar com uma oração. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina, que nos acalanta, que nos conforta, que nos elucida, que nos traz a consciência do certo e do errado. Que essa mensagem entre em todos os corações e que seja assim fácil de entender, né? Que as pessoas consigam assistir esse vídeo e não ficarem com dúvidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Que vocês tenham uma semana abençoada e até quinta-feira que vem.